Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Jaimini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Atma Karka posicionado na casa 8. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo. Na astrologia Jaimini, o Atma Karka é o indicador da alma, da vida, porque Atma em sânscrito significa alma e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Atma Karka, é o indicador da alma. E quando se fala em alma, as pessoas pensam que eu estou me referindo à posição do Atma Karka no mapa Navamsha. E eu não estou falando do Navamsha, eu estou falando da posição do Atma Karka na casa 8 do seu mapa natal mesmo. E o mapa natal é conhecido também como o mapa Rashi, divisional 1, harmônico 1 ou simplesmente D1, é desse mapa que eu estou falando. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Atma Karka, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as estrelas vagantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e até mesmo o nó do norte da Lua, que é o Rahu. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos que cada um dos 8 astros produz dentro da casa 8. Eu vou focar no que individualmente o Atma Karka produz dentro da casa 8. Só que antes da gente chegar lá, a gente precisa se aprofundar no que é o conceito de Atma Karka. O Atma Karka é a profecia mais ilimitada do seu destino individual. É o que vai acontecer na sua própria vida. O que esperar para a sua própria vida. Então, o Dara Karka fala muito sobre o destino do seu relacionamento, vida amorosa, a descrição de como vai ser o seu cônjuge. E o Atma Karka, ele é o astro mais relevante na astrologia Jaimini porque ele descreve o seu destino individual. Então ele representa a sua identidade, quem você pensa que é, a sua autoestima, seu poder pessoal, magnetismo individual, a sua dignidade. A posição do Atma Karka na casa é muito importante porque os assuntos daquela casa vão ser o filtro pelo qual você expressa a sua individualidade. E o Atma Karka é a sua mais alta vibração, por isso ele é descrito como o astro que ocupa o grau sideral mais elevado em longitude. Então, esta descrição aqui não se aplica para a astrologia tropical, porque, como eu falei, o Atma Karka é o astro com o grau sideral mais elevado em longitude, então é específico da astrologia sideral. Só que o Atma Karka não se limita apenas em dizer o astro que representa você. Então, é de fato onde você está dentro do seu próprio mapa. Mas ele vai mais longe, ele também descreve o seu corpo físico. Então é onde está o seu corpo físico e o que está acontecendo com ele. Então representa estatura, o peso, a temperatura, qualquer aflição contra o Atma Karka vai afligir diretamente a sua saúde. Embora você tenha o Atma Karka no 8º signo contado a partir do ascendente, não significa necessariamente que você vai ter o Atma Karka dentro da cúspide da casa 8, porque na astrologia védica é o mapa Bhava que se encarrega de demarcar as cúspides. Então, é o mapa Bhava que de fato vai dizer se você tem o Atma Karka dentro da cúspide.
da casa 8. Então, se no mapa Bava você viu lá e consta que o Atmakarka não está dentro da cúspide da casa 8, então você não tem o Atmakarka na casa 8. Esse vídeo não é para você. E uma outra coisa, esse vídeo foi direcionado única e exclusivamente para quem tem o Atmakarka na casa 8 de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específico as minhas orientações. Então, se você está aqui porque você calculou seu Atmakarka pela Ayanamsha Lahiri, eu vou falar para você educadamente fechar o vídeo e se retirar. Porque esse vídeo não é para você, ele não foi feito para você, é uma perda de tempo. Como eu falei, esse vídeo foi pensado única e exclusivamente para quem tem o Atmakarka dentro da cúspide da casa 8 pelo mapa Bava, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito pesadas ou densas, ficou ainda com dúvidas, não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a calcular o seu Atmakarka. Caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para este tutorial que tem escrito na capa, assim, os 8 karkas. Você clique nesse tutorial e siga o passo a passo, porque ele vai te ajudar a calcular a sua sequência de 8 karkas, ou charakarkas, ou como é chamado em português, os 8 indicadores móveis, dentre eles o seu Atmakarka. Então, quando você tiver encontrado seu Atmakarka, aí você volte aqui, que a gente pode dar continuidade. Agora que eu dei a parte técnica, eu vou pontuar para vocês o que significa a casa 8. A casa 8 é uma casa muito mal compreendida em redutos de astrologia moderna, principalmente. Você vai ouvir dizer que ela é a casa da morte. Mas e se eu disser para você que a casa 8 não é, de fato, a casa da morte? Porque a verdadeira casa da morte é a casa 7. Você sabia disso? A casa 8 significa a sua longevidade, é o seu tempo de vida. E representa a sua capacidade de confiar nas pessoas. Principalmente na pessoa que você mais vai precisar confiar nessa vida, que é no seu cônjuge, marido, esposa. Então, quão bem você consegue confiar? Uma das maneiras é através do sexo, da intimidade. Então, é o sexo íntimo que penetra a alma. A casa 8 representa os recursos financeiros e os valores do cônjuge. Como, por exemplo, a família dele ou dela e até mesmo heranças. Representa coisas escondidas e enterradas. Só que, quando eu falo sobre coisas ocultadas, pode haver uma confusão com a casa 12. Porque a casa 12 representa também coisas ocultadas. Só que coisas ocultadas de nós mesmos. Que a sociedade, que a cultura oculta de nós mesmos. A casa 8 já é uma outra dinâmica de ocultismo. É aquilo que a gente arbitrariamente oculta dos outros, por nos resguardarmos e nos protegermos. Então é uma casa que rege vícios em drogas, doenças crônicas que não têm cura, vulnerabilidades, representa luta pela vida, emergências, mudanças que acontecem de repente. Então, são assuntos que nos deixam
vulneráveis e expostos a julgamentos. Então, a gente não quer se sentir exposto, então a gente oculta e enterra. Mas você consegue entender? O processo é arbitrário, é consciente com a casa 8. A casa 8 também representa a nossa inteligência investigativa. Representa antagonistas, batalhas, adversários, a vingança, revanche, emoções que não fluem. É uma casa de água, então representa sentimentos, só que também é uma casa fixa. Então, são uma água fixa. A água em estado fixa é o gelo. Então, são emoções congeladas, emoções que não fluem. Então, caso você tenha o Atma Karka posicionado na casa 8, ele vai estar representado pelas iniciais AK dentro deste triângulo. Esse aqui é um mapa de design do norte da Índia e a casa 8 é sempre representada por esse triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós colocamos o indicador da identidade e destino pessoal dentro dos assuntos da casa 8, fazendo uma imersão e uma fusão com essa casa? Isso significa que a doença crônica vai ser parte da sua identidade. Então, essa é uma posição para o Atma Karka em que o indivíduo vai ter uma luta pela própria vida, pelo próprio direito de viver. Então, a casa 8 é originalmente a casa de Escorpião. Então, a Lua é o astro que rege a vida, é um dos luminares. E a Lua adquire queda em Escorpião. E adquire Marna Karka na casa 8. Então a casa 8 é a casa da luta pela vida. Então você pode ter um abalo físico, um acidente ou uma doença crônica e ficar com sequelas. Então, o trauma pode ser também, inclusive, um abuso contra você e gerando um trauma. Você é vítima de uma mudança de regimes no seu país, uma vítima de abuso dentro da família, uma vítima de violência doméstica. Então, o trauma que isso gera é como se fosse uma parte integrante da sua identidade. Então, você não consegue confiar facilmente nas pessoas. Você esconde, oculta quem você é, ou pelo menos uma boa parte de quem você é, não porque você é uma pessoa má, mas sim porque você não sabe se a outra pessoa vai ter mente aberta, assim, vai ser intelectualmente capaz de conseguir compreender o que aconteceu com você. Então você é muito criterioso com quem você escolhe se abrir, com quem você escolhe expor os seus segredos. Então, quando a pessoa se mostra preconceituosa, ou assim, que já está dando indícios que não vai compreender a sua história, você simplesmente se retira da vida daquela pessoa, sem dar satisfação. Porque é uma maneira de você preservar-se. Então, qualquer pessoa que tenta dar um passo para te conhecer, você sempre dá 2 passos atrás e fica testando a confiança das pessoas. Mas no fundo você quer confiar.
Você quer se abrir. Você quer ser compreendido. Então, quando você selecionar aquela pessoa, muito provavelmente vai ser o cônjuge. Essa pessoa vai ter conhecimento, você vai se abrindo. Uma das maneiras é através do sexo. Então, o sexo para você é uma coisa que informa muito assim, sobre quem você é. Você é muito sexualmente carismático, sexualmente potente e sexualmente aberto. E é quase que contraditório. Você é, em outros assuntos da sua vida, muito oculto, muito fechado, mas sexualmente já não. É muito descomplicado. Então, você escolhe um parceiro pelo a qualidade do sexo e você quer que o sexo se aprofunde, que não mude. Como eu falei, é uma casa fixa. Então, o sentimento é muito fixo, o gostar, a dedicação, a devoção é muito fixa. Então, o sexo é uma maneira de você conseguir se abrir para a pessoa. Então, quando o sexo é bom, é um bom indício. Você é uma pessoa que não tem apego material, porque essa é a casa que representa a transformação da matéria. Então, você é uma pessoa que transforma as pessoas. Você transforma o outro pelo sexo. Você transforma a energia de um ambiente. Você transforma o jeito de pensar das pessoas. E deixa uma marca. É uma pessoa que onde você passa, você vai ser lembrado. E é uma pessoa vingativa, revanchista. Uma pessoa que não tem medo de antagonizar quando é preciso. Então as pessoas têm medo de você, elas podem se intimidar. É muito difícil mentir para você. Você pega vulnerabilidades, mentiras muito facilmente. Então, o resultado é que você vai encontrar alguém, um cônjuge, que vai confiar em você e que você vai confiar nele. E você é desapegado com as suas coisas materiais, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Às vezes você nem faz questão de ter patrimônio, mas você é muito apegado no patrimônio do outro. Então, é tão zeloso com o patrimônio do outro que o cônjuge vai naturalmente confiar os segredos dele em você. Então, você pode ser um bom administrador das contas do cônjuge, de proteger a propriedade do cônjuge, de ser uma pessoa que pode até mesmo, inclusive, fazer transações bancárias utilizando a conta do cônjuge. Às vezes não faz nem questão tanto de ter uma própria conta bancária, mas a conta do cônjuge, de contar o dinheiro. Então você adquire muita confiança e pode ser, inclusive, naturalmente, um conselheiro financeiro dos outros, o confidente sobre o destino financeiro de uma empresa. E você é naturalmente um ocultista. Você tem conhecimento sobre ciências ocultadas, que não são expostas, que são ocultadas. Então essa é uma posição que dá um interesse por utilizar a astrologia de maneira favorável. E inclusive, por essa casa reger o relacionamento também, você vai usar a astrologia
para informar-se se um possível pretendente é realmente compatível com você. E outras formas de ciências ocultas, como a alquimia, a quiromancia, magia cerimonial também é muito importante. Ingressar numa escola de mistérios. E você pode ter, inclusive, um interesse por assuntos paranormais, para assuntos que a ciência dita positivista não consegue explicar. Então, você pode fazer sexo com espíritos, com fantasmas, com seres do outro lado. A morte não é o fim. A morte é apenas o princípio. Há um gosto muito forte por a vida após a morte. O que acontece com a vida após a morte? A alma ressuscita, a alma transmigra. Então você é um grande estudioso sobre os mistérios do mundo. A vingança é um prato que se come frio. Então, quando você se vinga, você também se destrói. Não é uma experiência alegre. A vingança funciona assim. Quando você vai se vingar, você na verdade está cavando duas covas. A cova da pessoa contra quem você se vingou e também a sua cova. Então, essa é uma posição em que ela dá muito desapego com o corpo físico, com o material, a ponto de você passar por profundas austeridades para ter uma mudança de consciência, uma emancipação espiritual, ou você também pode fazer algo como ser um terrorista, alguém que faz guerra santa contra quem é uma ameaça. Então, assim, é uma pessoa que ela tem tanta capacidade de se entregar profundamente a uma causa que beira o extremismo, a ponto dela desapegar e transcender até mesmo os limites do próprio corpo. Porque, como eu disse, a morte é apenas o princípio, a morte não é o fim. Então, essa é uma posição que dá muito poder. Você é uma pessoa, assim, que é muito poderosa, só que o problema com a Atma Karka na casa 8 é que ela é uma casa da longevidade. Então você deve verificar com mais profundidade como está essa sua luta pela própria vida. Porque existem planetas que fazem mais ou menos bem na casa 8, e tem planetas que fazem muito mal na casa 8. Então, se você tem o Saturno como seu Atma Karka na casa 8, Saturno ele bloqueia os cataclismas, ele tende a dar longevidade para a própria longevidade. Então, essa é uma posição que ela estende a longevidade. Agora, se você tiver a Lua como seu Atma Karka na casa 8, a Lua já faz o efeito reverso. Ela adquire Marna Karka, é uma ameaça contra a longevidade da pessoa. Então, esse é um indicador que você pode ter uma vida curta. Você é uma pessoa que tem sonhos premonitórios. Então, quando alguma coisa ruim está prestes a acontecer, você sonha que aquilo vai acontecer. Você sabe antes de todos os outros. E há uma conexão muito forte com um lado mais trevoso e negativo da vida. Então você tem mais sensibilidade para perceber coisas negativas quando elas estão prestes a acontecer. E até mesmo você consegue perceber o lado frágil dos outros. Então, você é provavelmente a pior pessoa para se ter como inimigo. Porque
Quando você vai atacar, você ataca a pessoa pelo ponto fraco, de maneira bem estratégica. Então você consegue unir intelecto com estratégia de uma maneira que você vence uma batalha, você vence a guerra. E você adquire mérito pela sua coragem. Mas você fica sequelado. E as sequelas podem bloquear o seu fluxo emocional daqui para frente. Então, você pode se fechar emocionalmente e de não querer ninguém perto de você. Pode virar uma pessoa misantropa. Entende? Que não consegue... É tão defensivo que não deixa ninguém se aproximar de você. Então, começar algo novo, assim, abrir uma porta para deixar a esperança entrar, enxergar a luz no fim do túnel, pode ser uma coisa difícil. Então, é fundamental que você sepulte traumas pretéritos de uma vez por todas. É fundamental que você aceite a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas. E entender que não é o consumo de drogas ou pensamentos suicidas que vão resolver essas fraquezas. Essa é uma posição que, inclusive, dá muita tendência a uma personalidade suicida, né? Mas, assim, aceitar as suas próprias vulnerabilidades vai te abrir para a chance de você conseguir confiar em alguém. Então, confiar nas outras pessoas é uma coisa muito difícil para você. Então, às vezes, é preciso você aceitar as suas vulnerabilidades para você conseguir confiar nas outras pessoas, tá certo? De maneira geral, essa é uma posição, assim, considerada sofrida para o Atma Karka, porque a casa 8 é classificada como uma casa de sofrimento, uma casa dustana, mas isso pode indicar que você tem o dom para curar os traumas das outras pessoas. Então você pode ser naturalmente um terapeuta. Então, como você vai direcionar a potencialidade da casa 8 é do teu livre-arbítrio. Você pode direcionar para o mal, como, por exemplo, fazer terrorismo, ou você pode direcionar para o bem, que é a pessoa que cura, que transforma a energia das outras pessoas para o bem, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!